Boa noite, meu irmão e minha irmã, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos refletir sobre o poder da fé. Amém? Antes de nós lermos o texto bíblico e compartilharmos essa reflexão, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a compreendermos o poder da fé, por meio da ação do Teu Espírito Santo na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, para refletirmos sobre este assunto, o poder da fé, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 26, tá bom? Pega uma caneta aí e uma folha para você anotar os textos bíblicos que eu compartilhar durante a nossa reflexão. O texto bíblico diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos crer que nós já recebemos. Amém? Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Diariamente precisamos ir além daquilo que nós vemos diante da realidade que existe, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. O texto bíblico no Evangelho de Marcos descreve o poder da fé, né? Quando Jesus fez uma figueira secar até a raiz. E o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele usa esse episódio para ensinar aos seus discípulos a terem fé diante de uma situação que aos olhos humanos a mudança de cenário não é possível. Mas para Deus é possível. Vamos prestar atenção o que Jesus disse no versículo 22. Ele coloca assim: tende fé em Deus. No versículo 23, Jesus fala: se alguém disser a este monte. Então, nesta noite, nessa reflexão, nós vamos relacionar esses dois versículos. Ter fé em Deus e dizer, tá bom? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, dentro dessa ideia, nós precisamos crer naquilo que nós falamos. Mas, por favor, prestem atenção. Porque quando eu digo que nós precisamos crer naquilo que nós falamos ou falarmos, parte em primeiro lugar do versículo 22. Tende fé em Deus. E ter fé em Deus envolve um relacionamento íntimo com Deus, onde nós estamos aprendendo
a vontade de Deus. Ok? Amém? Diante de uma realidade que é impossível para o ser humano mudar, mas para Deus, como eu disse, tudo é possível. Como explicar aos olhos humanos, a compreensão humana, as maravilhas que Deus operou para o seu povo e que estão narradas no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, Deus criou a terra e os céus e tudo que existe. Deus, ele libertou o seu povo da escravidão no Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus cuidou e sustentou do seu povo 40 anos no deserto. Deus fez sair de uma rocha água para saciar a sede do seu povo. E como explicar as maravilhas que Jesus Cristo operou e que estão narradas no Novo Testamento? Jesus, ele curou doentes, várias doenças. Jesus, ele expulsou das pessoas espíritos imundos. Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus, ele andou por sobre as águas e mandou o vento cessar. Jesus ressuscitou mortos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aos olhos humanos, o cenário não é possível de mudar. A realidade não é possível de mudar. Mas Jesus Cristo, ele ensina que pela fé naquilo que é dito por nós, a mudança pode ser feita. Lembrem, por favor, que eu disse que essa palavra que é dita, que nós precisamos crer, envolve em primeiro lugar ter fé em Deus, tá bom? E pela fé em Deus, mediante o seu Filho, Jesus Cristo, Deus pode fazer o impossível tornar-se possível. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. No versículo 23, Jesus ele fala assim: se alguém disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, aqui e aqui, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Meus irmãos e minhas irmãs, até o invisível tornar-se possível, ou até o impossível tornar-se possível, nós não podemos duvidar. Nós precisamos crer naquilo que foi dito e não duvidar, ou seja, não hesitar, não entrar em divergência, mas crer e assim se fará. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 23, ele diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. E dentro da mensagem, da reflexão que nós estamos ouvindo hoje, quem tem dúvida, o monte, meu irmão e minha irmã, não vai sair do lugar. Quem tem dúvida, a realidade não vai mudar. Quem tem dúvida não vai ver o impossível tornar-se possível, porque não creu. Não creu naquilo que foi dito. Ergue-te, lança-te ao mar. Jesus disse isso no versículo 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos crer, mas preste atenção mais uma vez, por favor, porque essa palavra que eu estou falando, que nós precisamos crer, ela não é uma palavra
liberada, como por exemplo, eu decreto, eu libero, eu ordeno, quase que de uma forma mística. Não é esse tipo, não é essa palavra, esse tipo de palavra que eu estou falando. O versículo 24 vai esclarecer essa questão. Tá bom? O versículo 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirtes, crede que recebeste e será assim convosco. Essa palavra, meu irmão e minha irmã, que eu estou falando que nós precisamos crer, ela é gerada em oração. É uma palavra gerada no momento íntimo com Deus. Como Mateus 6,6 nos ensina a orarmos. Está escrito assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Romanos 14, 22 fala assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Então, meu irmão e minha irmã, essa palavra é uma palavra gerada no momento de oração, no momento íntimo, onde o Espírito Santo está intercedendo em oração, juntamente conosco, com gemidos inexprimíveis. Então essa palavra é uma palavra que é gerada em relacionamento com o Pai. E essa palavra, meu irmão e minha irmã, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que o impossível vai tornar-se possível, que o invisível vai tornar-se visível. E a realidade, o cenário vai mudar, mesmo que aos olhos humanos não seja possível. Jesus fez uma figueira secar até a raiz. E ele ensinou, dentro desse episódio, os seus discípulos a terem fé. Uma fé que pode alcançar coisas impossíveis. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs. E nós precisamos, então, desenvolver essa fé. Nós precisamos crer que nós já recebemos, e conforme diz Hebreus 11:6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos crer que nós já recebemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, e dessa forma nós precisamos entender que nós somos galardoadores dos que Deus torna galardoador dos que o buscam, e Deus vai atender. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus se torna galardoador dos que o buscam. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, para encerrarmos essa reflexão sobre o poder da fé, aonde coisas que são invisíveis podem se tornar visível, aonde o impossível pode tornar-se possível. Quero compartilhar com vocês o ensinamento do versículo 25 e o versículo 26, que diz que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Tá bom? Todos esses pontos que eu compartilhei precisa ser observado quando eu disse que nós precisamos crer naquilo que é dito. Tá bom? Jesus Cristo, ele disse isso, ele afirmou isso
né? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Até o momento desse monte, um exemplo desse copo, né? Sair daqui, eu não posso duvidar, né? Eu não posso duvidar. Eu preciso crer e não entrar em contradição. Porque se eu fizer assim, Jesus disse que assim será. Então, eu digo algo e eu preciso crer naquilo que foi dito. Mas lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar, essa palavra que é dita, eu já falei isso, não é uma palavra que é dita da boca para fora, como eu ordeno, como eu decreto, mas é uma palavra que envolve, em primeiro lugar, ter fé em Deus. E fé em Deus envolve um relacionamento íntimo, um relacionamento onde nós estamos aprendendo sobre a vontade de Deus por meio das Escrituras. Envolve a oração, porque essa palavra é dita em oração. Tudo quanto em oração pedirtes e credes, assim será convosco. E envolve também a prática daquilo que nós estamos aprendendo. Esses pontos são fundamentais para que nós possamos entender essa palavra que é dita e que nós precisamos crer. Amém? Ter fé em Deus e conhecer a sua vontade por meio das Escrituras, a oração e a prática daquilo que nós estamos aprendendo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a palavra de Deus e praticá-la. Em nome de Jesus Cristo, e até a nossa próxima reflexão. Amém.